Bom dia, meu irmão, minha irmã. Nesta manhã, a graça do Senhor possa nos abençoar grandemente na sua vida, nas nossas vidas. Todos os nossos amigos, todos os internautas, todos os irmãos na fé, aqueles que não têm fé, que não acreditam nesse tipo de religião, mas quer saber se ele acredita no poder de Deus. Se você confia no Deus Altíssimo, que é o único Salvador da sua vida, chamado Jesus Cristo, hoje Deus vai falar poderosamente no coração de cada um de você. Independente qual situação está vivendo, que nós precisamos sempre pedir a Deus a nossa proteção em todas as áreas. Porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para curar, libertar, livrar de todo tipo de perigo do mal. E neste momento, meu irmão, eu peço que cada dia, cada um de você mulher, você homem, eu acabei de falar para você, eu não estou falando qual que é a sua religião. Eu quero saber, Deus sonda o seu coração. Deus sonda as suas necessidades. E hoje, Deus está falando no coração, na vida de cada uma das pessoas, especialmente aquelas que estão pedindo a proteção divina na vida desse homem, dessa mulher, ou do seu filho, ou da sua filha, onde que tiver, pessoas, seus amigos, até mesmo os inimigos. Hoje Deus quer falar poderosamente sobre a nossa misericórdia do Senhor, porque a grande guerra espiritual Deus está falando na vida de cada uma das pessoas. Ninguém não pode falar assim, eu não tenho nem saber sobre as questões de guerra espirituais, porque não depende. O importa é que você tem que depender do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Mas daqui a pouquinho, vamos trazer essa mensagem. Deus vai falar no grandemente do seu coração. Eu gostaria para você, meu irmão, eu gostaria de ver essa mensagem. Se esforça-te. Vê essa mensagem do início até o fim. Porque muitas vezes a pessoa vê a mensagem, por um motivo ou por outro, você desista. Deus quer falar no seu coração muito hoje. Seja onde que estiver, que está precisando, mas Deus quer falar nas pessoas, todas as pessoas. Pode não seja você, mas pessoas que você conhece, pessoas da sua família, mas Deus vai falar grandemente na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Então, antes de trazer essa mensagem, eu peço para você não esquecer do nosso canal, Pastor Antônio Cosme. Inscreva-se, dá o sininho, dá o like. Todos vocês que se inscreveram no nosso canal, eu te agradeço poderosamente, em nome de Jesus. Mas se você às vezes tem visto a mensagem, mas você não inscreveu o nosso canal, Pastor Antônio Cosme, do YouTube, inscreva-se, meu irmão, nos ajude, faça a obra de Deus, da palavra de salvação, de proteção, em todas as bênçãos. Porque a oração é você falar com o Pai. Muitas pessoas estão orando, intercedendo por nome dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, você. Que nós estamos intercedendo em nome de Jesus. Então inscreva-se, nos ajude. Que é muito fácil, às vezes as pessoas estão fazendo, dá o like, compartilha, faz tantas coisas, que não é as coisas de Deus, mas fala tanta, rapidamente lota. Mas quando vai falar a palavra de Deus, pessoas às vezes não dão muito crédito. Mas eu quero para você, nos ajude, inscreva-se, dá o sininho, dá o like e compartilhe essa mensagem. Convida os seus amigos para ouvir essa mensagem hoje, grandemente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão,
Todos os dias eu peço a Deus que me orienta, me proteja, livra de todo tipo de perigo. E na sua vida, às vezes seria bom que todos vocês estejam se pedindo o revestimento de toda a proteção divina, de todas as dardos do mal que está rondando, destruindo as pessoas. Você pensa a Deus. Então vou ver a mensagem que Deus vai falar no seu coração, em nome de Jesus. O tópico principal é a guerra espiritual. Amém? Então, vendo no livro de Efésios, na carta de Efésios, o apóstolo Paulo fala no versículo 6, 11 em diante, diz, fala sobre a armadura de Deus. Você já viu essa mensagem muitas vezes, mas às vezes você não observou quanto a importância que o homem precisa da proteção de Deus na sua vida, na sua família, em tudo mais que você precisa. Você está precisando revestir de todo tipo de armadura do Senhor, porque o dardo do mal, ele quer para destruir tantas coisas. Mas vamos ver essa mensagem, depois vamos desenvolver essa mensagem. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as artes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meu irmão, essa mensagem que Deus está falando na vida de cada uma das pessoas, a pessoa está buscando, pedindo, se esforçando, mas você não está fazendo, não está conseguindo crescer. Você tem toda a sua dedicação. Quando você pensa que vai andar, as coisas voltam no ponto zero de novo. Às vezes, as armaduras, os espíritos malignos que é querendo, e você deixa eliminar. Não permitir a vida física, profissional, financeira, sentimental. Porque a palavra está dizendo aqui, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Tudo que você está buscando, o diabo coloca o anjo querendo impedir o crescimento. Você precisa de ser a proteção de Deus. Não deixa você fazer nas suas próprias forças de você mesmo. Mas peça a Deus, que te cuida, que te proteja. Muitas vezes, um rapaz, uma família, tem tudo para ter grande bênção, mas envolve com contenda, droga, briga, adultério, mentira. Tudo que não é correto aos olhos de Deus é coisa do diabo. Tem que ser sinceridade. Às vezes fala que a culpa é da mulher, a culpa é do marido, a culpa é do menino. Nunca o diabo vai falar que é ele. Mas ele coloca na brecha para o diabo destruir as pessoas. Então nós precisamos buscar, nós temos que ser revestivos de todas as armaduras de Deus, para que você seja uma proteção divina.
Afasta de todo tipo de aparência do mal. Que o diabo ele é enganador. Ele é pai da mentira. Não deixa você aparecer que uma coisa aparentemente é bom. Desde que seja a bondade de Deus. Verifica a sua caminhada, as suas necessidades. Às vezes um amigo que parece ser um amigo é um destruidor. Não é, às vezes parece na forma de homem, na forma de mulher, mas é o próprio diabo querendo você destruir. Essa palavra está dizendo que para que possais estar firme contra as ciladas do diabo, porque ele abre vários tipos de cilada, várias maneiras de você nunca achar que a culpa é de alguém, nunca falar que é coisa do diabo, mas ele vai sempre colocar nas costas de alguma coisa ou pessoa. Então, meu irmão, você tem o prazer de ter uma vida agradável e perfeita diante do Senhor, peça a Deus a proteção na sua vida. Pede a proteção do seu filho, da sua família. Proteja o seu trabalho. Proteja os seus bens materiais. Porque o diabo, ele não sempre quer te destruir. Muitas vezes, a mãe ou o pai está sofrendo tanto porque o filho está envolvido com tantas coisas erradas. Mas aí, às vezes, se a pessoa não tiver o entendimento, vai falar que é a culpa do rapaz. Vai falar que foi o amigo dele que fez isso. Meu irmão, a pessoa deixou a brecha e o diabo entra. E ele quer para destruir. Afasta todas as ciladas do diabo, porque Deus é que te protege e não o diabo. Toma cuidado. Essa mensagem que Deus está falando hoje é para que a gente saber que a nossa vida não é só de maravilha. Tem coisa maravilhosa na vida de cada um de nós, sim. Deus quer derramar todo de bênção. E o diabo é ladrão. Quer roubar as suas bênçãos que Deus está dando na sua vida. Na vida familiar. Na vida financeira. Na vida sentimental. Que Deus derramou sobre a sua vida. Mas o diabo vem para destruir. E já faça das suas armaduras do maligno. Mas Deus que vai te proteger você, em nome de Jesus. Veja o versículo 12. Mesmo em Efésios 6, está dizendo, porque não temos que lutar contra as carnes. Isso quer dizer, você não precisa guerrear contra uma pessoa, achando que ela é culpa, que ela é errada, que é mentirosa. Não, é o próprio Satanás, através daquela pessoa. Fala que a culpa é dele, a culpa é dela. Então você, todos os dias, se afasta de toda a aparência do mal, do maligno. Em nome de Jesus. Ele que nos protege, ele que nos orienta. Em nome de Jesus, dizendo ainda, porque não temos lutar contra carne e sangue, mas sim contra as principados, contra as potestades dos príncipes das trevas deste século. São coisas horríveis. Aos olhos humanos, é impossível de você destruir um espírito desse. Um adultério. Que o botando que o diabo tomando posse daquilo ali, não para. Você pensa que vai conseguir controlar você mesmo? Não. É o próprio espírito maligno de destruidor. Então eu te peço, cada um de nós, vamos pedir a Deus
que nós temos que revestir, nos proteger, ter uma vida agradável e perfeita diante do Senhor. Porque sabemos que o diabo o tempo todo querendo uma forma de destruir. Quanto filho que está sofrendo, ele gostaria, quando ele tem uma lucidez, ele gostaria de ser livre. Mas não depende dele, é um espírito maligno. Vamos buscar todos os dias da presença do Senhor e afasta. O importante é afastar de toda aparência do mal. E são muitas. Em nome de Jesus. Então, a palavra dizendo que, mas sim contra os principados. São muitos anjos malignos que é a favor do diabo, querendo destruir a pessoa. Principados são centenas de pessoas, quem sabe milhares. Como você vai fazer você mesmo? Você tem o poder de Deus de maneira poderosamente. Você daqui a pouquinho vai dar um exemplo. O que é? O que é a proteção de Deus? Porque os anjos do maligno querem saber destruir de qualquer maneira. Aí dizendo aqui, contra as potestades e contra os príncipes das trevas destes séculos. São coisas tremendas, horríveis. Então nós sabemos que nessa mensagem que Deus está falando, é que nesse momento é uma guerra espiritual. Você pode crescer, sim. Deus vai te derramando as bênçãos na sua vida. Mas você também não deixa se envolver, deixando a brecha do diabo. Senão você peça a Deus, e Deus vai te limpar. E não volte nas mesmas práticas do passado, nas atitudes que não é correto. Porque essa mensagem que Deus está falando, meu irmão, são coisas que precisam ter uma vida diária. Todo dia. Não é apenas de vez em quando, que o diabo é um espírito, ele não precisa alimentar, comer, ele fica 24 horas querendo destruir a pessoa. E esse mesmo versículo 12, ele está dizendo ainda, contra as artes espirituais da maldade, tudo que quer fazer, destruir. Então a palavra está falando no versículo 11, no início, revestivos de toda a armadura de Deus. Tem uma proteção, buscando a presença do Senhor. Porque senão você não vai sustentar tantas coisas. Pessoas com doente, problemas, depressão, medo, engano. São muitos espíritos malignos destruindo a pessoa. Seja repreendido agora em nome de Jesus. Então, a palavra dizendo que e nos lugares celestiais, lugares aqui não é aqui não, coisas lá no céu, nas alturas, são guerras tremendas. Vou te dar um exemplo que as coisas, porque né, foi uma grande guerra no céu das coisas espirituais da maldade. Deus mandou o anjo Miguel para guerrear contra o diabo, porque ele tinha muita força, muito poder. Se você não buscar da presença do Senhor, por você mesmo, você não vai conquistar, não vai conseguir. Vem para nós aqui agora, rapidamente, para a gente orar. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, dizendo assim, glória a Deus. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Dragão é o próprio diabo. Deus mandou Miguel e os anjos
para destruir. Você sabia porque aquele dragão é destruidor. Ele achando que vai conseguir destruir na presença do Pai. Olha, você vê que o tanto poder que o espírito maligno existe e que acontece. Você não consegue se libertar sozinho. Deus que vai te abençoar você. Você tem que se entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo e muda a sua direção de vida. Continuando essa mensagem aqui, como acabei de falar, que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Era uma guerra o tempo todo. Não é apenas um momento, foi sempre. Porque Deus mandou muitos anjos. E depois mandou Miguel, porque a guerra era muito tremenda. Se você, meu irmão, nas lutas está buscando, se você não quer buscar da presença do Senhor, você não tem como se sustentar. A proteção revestível de todo o pecado, do erro, do mal. Que Deus que vai te proteger você. E dizendo ainda, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. E nem mais os seus lugares se achou nos céus. Quer dizer, o diabo queria tomar poder no céu. Irmão, na guerra espiritual é muito intensa. Olha o que aconteceu. Versículo 8. Mas não prevaleceram. E nem mais o seu lugar se achou no céu. E depois, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então foram muitos anjos, que estavam guerreando do lado do anjo do Satanás. E quando Miguel e os anjos de Deus, que destruiu ele, expulsou do céu, eles foram jogados na terra. Você vê que nessa terra tem tantas coisas ruins que você não pode ver. Porque as coisas são espirituais que muitas pessoas não vão ver. Então, nessa proteção que você precisa é o Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. A palavra está dizendo, você tem que se revestir de toda a armadura, a proteção de Deus. Ele que pode destruir todo o mal que está querendo destruir a sua vida, a sua casa, a sua família, seus filhos, seus netos, o vô e a avó. Deus vai limpar, por destruir, e se afasta de todo o mal na vida deles. Então essa mensagem que Deus está falando, dizendo, terminando assim, e chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E seus anjos foram lançados com ele. Tem muitos anjos malignos por aí, meu irmão. Minha irmã, meus amigos, internauta. Às vezes, por um detalhe simples, você está passando as suas lutas. Você pede, meu irmão, minha irmã, ora para mim. Eu estou precisando assim. Você tem que guerrear, meu irmão. Você entra para dentro. Deus está com você. Não deixe para o diabo querer destruir a sua vida, não. Né? Suas coisas, seus bens, a sua família. Porque as guerras são muito grandes. Não apenas um momento de oração. Você tem que pedir a proteção divina e se esforçar. E você não ter mais brecha para ele destruir as suas coisas, as suas bênçãos, o seu projeto, as suas realizações. Em nome de Jesus. Amém? Essa mensagem que Deus está falando na sua vida, meu irmão. Que cada um de nós sabemos
que todos nós precisamos da armadura de Deus, a nossa proteção divina em todo instante. Porque o maligno está o tempo todo a achar oportunidade, ele vai querer te destruir. Isso é uma grande verdade. Mas Deus é que te protege, que te orienta, te capacita. É preciso que você esteja, o homem e a mulher, na presença do Senhor. Porque os anjos de Deus e o arcanjo Miguel é que foi capaz de destruir os anjos do maligno. Imagina que se for resolver seus problemas nas coisas espirituais de você mesmo, você não vai conseguir. Mas em nome de Jesus, ele quebra todos os dardos inflamados na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Glória a Deus. Então, essa mensagem, meu irmão, que Deus quer falar no seu coração. Você ouviu essa mensagem? Às vezes você olha a sua situação, muda a sua direção de vida. Se uma pessoa que você está vendo de alguém, manda essa mensagem para ele ou para ela. Que Deus vai mudar a história na vida desse amigo seu. Porque Deus que está falando essa mensagem, abrir o seu entendimento do poder nas coisas espirituais. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus por tudo que Deus está derramando na vida de cada um deles seja feita em nome de Jesus. Você tem uma noção, meu irmão, que muita gente guiada pelo poder de Deus. Não que seja a mensagem, não é de mim. Eu queria fazer uma outra mensagem. E Deus falou sobre essa guerra, a armadura de Deus para a proteção de tantas pessoas que estão precisando. Amém? Então, vamos orar. Eu já pedi para vocês, se puder, inscreva no nosso canal, dá o like, compartilha. E Deus vai te abençoar grandemente em nome de Jesus. Se você quer pedir oração, meu irmão, pode pedir. Nós vamos orar com todo carinho, com toda dedicação. Você vai falar seu nome, onde você mora, digo-se no bairro, ou numa cidade, uma região, ou fora do nosso país. Que nós vamos pedir a Deus que proteja na vida de cada um deles agora, em nome de Jesus. Senhor Deus poderoso, ó Pai, a tua graça, a bondade, a misericórdia do Senhor, Pai. Visita na vida de todas as pessoas, ó Pai, que está passando as potestades malignas, que tanto querem destruir na vida dessas pessoas. Pai, que revista-se de toda a aparência do mal verdadeiro, expulsa agora. Nunca mais voltar na vida desse rapaz, dessa moça, desse homem, esse senhor, essa senhora, essa criança. Pai, eu peço, Pai, tantas pessoas agora que estão morando na rua. Não é porque ela quer morar na rua, não. É um espírito maligno de dessa pessoa a sair da igreja, da sua família. Às vezes até mesmo sair da igreja. É um espírito maligno destruidor. Senhor, visita, Pai. Tira todo o tipo de pecado que está na vida dessa pessoa, que ele se volta na presença do Senhor. Senhor, as pessoas agora estão enfermas. Muitas enfermidades físicas que Deus vai curar. Mas tem outras enfermidades, são guerras espirituais da maldade, que as pessoas não percebem. O médico observa, não vê nada. E as coisas estão destruindo. Deus, cura agora, Pai. Restaura a vida desse homem, dessa mulher. Senhor Deus poderoso, que toda a graça, toda a bondade, toda a misericórdia do Senhor possa resgatar, fortalecer na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, assim seja. Amém.